Olá, seres vivos! Vamos continuar, vamos dar sequência no mesmo ritmo. A gente não perde tempo. Agora, sem muitas delongas, sem muitas apresentações, vamos para cima. Apenas cada aula eu gosto de falar algo que sempre nos motiva. Uma coisa que sempre me motiva é lembrar de um ídolo que eu alimento com muito carinho. Falo de Ayrton Senna. Tem uma frase do Ayrton Senna que eu acho assim fantástica, ela sempre me acompanha nos momentos de minha vida. Ayrton Senna disse em um momento especial que no que refere-se ao empenho e à dedicação, no que refere-se ao empenho e à dedicação, ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Ou se faz uma coisa bem feita, ou não se faz. Vamos fazer deste momento o momento mais importante da nossa vida. Este é o momento mais importante da minha vida. O momento em que eu estou trabalhando um curso de língua portuguesa com vocês. Não há nada mais importante para mim agora, neste momento, do que o que eu estou fazendo. Portanto, vamos continuar no mesmo ritmo, na mesma pegada, na mesma energia. Vamos lá. Já falamos de quais são os acentos, você já sabe quem são eles. Já falamos de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que é o nome dado à tonicidade da palavra. Perfeito. Já falamos das terminações. Perfeito. Falei que sofá é oxítona terminada em A. A palavra pá é uma oxítona monossilábica tônica. São regras distintas, como eu já disse para vocês também. Isso aí é cobrado em provas de concurso público. Cuidado, tudo bem? Falamos de várias questões importantes e vamos dar sequência. Vamos falar agora um pouquinho sobre regras especiais e nova ortografia. Vem. Professor, quando se fala de regras especiais, é preciso também abordar o quê? E a nova ortografia. Regras especiais e nova ortografia. Muito bem. Professor, mas já é preciso saber nova ortografia? Como assim? Como assim? Eu ainda não acredito que você está se fazendo essa pergunta. Como assim se é necessário saber nova ortografia? É óbvio que sim. Pegue as provas do seu concurso para você ver. Pegue jornal, revista, tudo já está sendo redigido conforme a nova ortografia. Ah, professor, mas já ouvi falar de um projeto que não sei o quê. Projeto, meu filho. Tem que saber nova ortografia. Tudo bem? Vamos lá. E vamos começar pela regra que envolve os ditongos. Então, estamos falando da regra do ditongo. Eu vou escrever a palavra regra, porque aí fica mais fácil para você. Então, estamos falando da regra do ditongo. Tudo bem? Qualquer ditongo, professor? Não. Somente esses aqui, ó. Quais são esses ditongos? Os ditongos dos mineirinhos. Os mineirinhos. Você vai lá nos mineirinhos, conversar com os mineirinhos, e os mineirinhos falam assim, ei, olha eu aqui. Nós temos mineirinhos que trabalham conosco aqui na Educação Avançada, e o pessoal fala mesmo, ei, olha eu aqui. Então, em homenagem aos nossos amigos mineirinhos, tá aí, regra do ditongo. E o que diz a regra do ditongo? Basta identificá-los que eles são acentuados. É o caso da palavra céu. Por que céu é acentuado? Regra do ditongo. Por que anéis é acentuado? Regra do ditongo. Por que herói é acentuado? Regra do ditongo. Muito bem. Professor, mas a nova ortografia mexeu nessa regra? Mexeu. A nova ortografia mexeu em dois ditongos. O ditongo ei e o ditongo oi. Eles perderam acento? Perderam. Mas só perdem o acento quando forem ditongos paroxítonos. Repito, só perdem acento quando forem ditongos paroxítonos. Portanto, olha só, a palavra ideia tinha acento. E agora, professor? Ideia. Opa, vamos separar para ficar melhor, para ficar bonitinho, bem organizado. Vem comigo, perde tempo não. Olha aqui. A palavra ideia, por que perdeu acento? Repete. Ditongo paroxítono. Por que perdeu acento? Ditongo paroxítono. A palavra heróico tinha acento. E agora? Vem. Heróico. Perdeu acento? Perdeu. Por quê? Ditongo paroxítono. Então, por que ideia perdeu acento? Por ser um ditongo paroxítono.
Por que heróico perdeu acento? Por ser um ditongo paroxítono. Professor, mas espera aí. Céu não continua? Continua, mas não é paroxítona. Anéis continua? Continua, não é paroxítona. Herói continua? Continua, porque não é paroxítona. Professor, a nova ortografia só veio para complicar. Não, não vamos pensar mais assim. Vamos aprender e ponto. Vamos fazer assim? Quem é que não gosta de uma rapidinha? Não é verdade? Então, vamos fazer um teste? Vem comigo numa rapidinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha aqui, vem cá pra cá. Ó, eu falo e você vai falando pra mim, tá? Olha aqui, rapidinho, rapidinho. Assembleia, tinha acento. Perdeu, continua. Vai, rapidinho, rapidinho, vai. Assembleia. Perdeu, continua? Isso. Perdeu. Por quê? Ditongo paroxítono. A palavra papéis. Rapidinho, rapidinho. Vou separar, vai. Papéis. Perdeu, continua. Opa, tá na última. Continua. Então, olha aí, olha aí. A palavra Android, professor. Rapidinho, rapidinho. Vai, é rapidinho. Android. Perdeu, continua? Perdeu. Por quê? Paroxítono. Mais uma vez, vai. Anzóis. Tinha acento. E agora? Perdeu, continua? Vem. Vai. Perdeu, continua? Isso! Continua! Exatamente. Perceba que papéis e anzóis continua. Qual que é o nome da regra? Regra do ditongo. Por que a Assembleia e Android perdeu? Ditongo paroxítono, conforme a nova ortografia, perdeu. Aê, tá vendo? A gente vai tranquilo e depois a rapidinha, para você poder pegar legal. Pronto, meus amigos, dando sequência. Depois, regra do hiato. Regra do hiato. Professor, mas antes de falarmos da regra do hiato, olha só, atenção. A segunda vogal do hiato tem que ser a letra I ou a letra U. A segunda vogal do hiato tem que ser a letra I ou a letra U. Tudo bem? Atenção. Não pode ser seguida de NH. Não pode ser seguida de NH. Atenção. Pode, no máximo, será acompanhada, vem comigo, tudo ao vivo. Agora, acompanhada de S. Muito bem. E depois, o que mais? Não pode ser, vem comigo, não pode ser, ó, não pode ser hiatos repetidos. Professor, não estou entendendo nada, certo? E atenção, meu aluno, não é porque é um curso sem custo para você que você não pode opinar e falar e questionar. Qualquer coisa que você queira comentar conosco, estamos à sua disposição para ajudá-lo no que for necessário. Se eventualmente alguma aula não está, se eventualmente seu computador, alguma coisa envolvendo a aula, travou, ligue aqui que nós vamos resolver para você. Se eventualmente você quer falar com o professor, ligue aqui que eu converso com você. Se eventualmente você quer conversar com um outro professor do curso, ligue aqui que nós encaminhamos e pedimos para o professor entrar em contato com você. Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco que nós ajudamos você. Se você tem qualquer dúvida em relação ao curso, você tem todo o direito. Eu estou considerando você como um aluno normal do curso. Não tem nenhuma diferença. Você tem todos os direitos que nós já prestamos para os nossos alunos, você continua tendo esse direito. Não é porque é um curso sem custo para você. Tudo bem? Pode. Pessoal, melhora a letra, por gentileza. Vou tentar. Prometo, juro para vocês que eu vou tentar. Como eu escrevo muito rápido, né, por causa do dia a dia, enfim, peguei esse hábito de escrever muito rápido, às vezes sai essa letrinha abençoada, né, professor? Essa letrinha é abençoada. Vou tentar melhorar, juro para vocês. Vou lá, mais devagar, professor, mais devagar. Vem, vamos lá, ó. Regra do hiato. A segunda vogal do hiato tem que ser a letra I ou a letra U, positivo. Não pode ser seguida de NH, positivo. Pode, no máximo, ser acompanhada de S, positivo. Não pode ser hiato de vogais repetidas, positivo. Professor, I, A, to.
Aqui ocorreu hiato, ó, vogal de um lado, vogal de outro. Por que que na palavra hiato não tem acento? Atenção, a segunda vogal tem que ser a letra I ou a letra U. A segunda vogal é a letra A, por isso não é acentuada. Mais uma, professor. Rainha. Veja, ocorreu hiato, vogal de um lado, vogal de outro. A segunda vogal é a letra I. Passou. Só que ela está seguida de NH. Por isso não é acentuada. Muito bem. A palavra juiz, professor. Veja, ocorreu hiato. Vogal de um lado, vogal de outro. Não está seguida de NH. Passou. Só que pode, no máximo, ser acompanhada de S. Está acompanhada de Z. Por isso não é acentuada. Muito bem. A palavra xiita, veja, vogal de um lado, vogal de outro. Muito bem. A segunda vogal do hiato é a letra I, certo. Não está seguida de NH, certo. Está sozinha, certo. Opa, são hiatos repetidos, por isso não é acentuado. Veja que quando a gente fala hiato, a primeira coisa é quais são os requisitos para se acentuar. Então, o primeiro requisito, a segunda vogal tem que ser a letra I ou a letra U. Segundo requisito, não pode estar seguida de NH. Terceiro requisito, pode no máximo ser acompanhada de S. Por isso, juiz não tem acento. Não pode ser hiatos de vogais repetidos. Supridos esses requisitos, aí é acentuado. Veja, se eu falo para você assim, ó, atenção, saúde, e se eu pegar a palavra baú, veja, ocorreu hiato, ocorreu hiato. Não são, a segunda vogal do hiato é a letra U, não está seguida de NH, está sozinha, não são hiatos repetidos. Portanto, qual que é a regra, ser vivo? Regra do hiato. A palavra país e saíste. Vamos pegar essas duas aqui, ó. Vem. Ocorreu hiato, ocorreu hiato. Certo? A segunda vogal é a letra I, certo? Não são seguidas de NH, certo? Estão acompanhadas de S, certo? Não são hiatos repetidos, certo? Portanto, país e saíste tem acento. Por quê? Regra do hiato. Eu repito, regra do hiato. Muito bem. Gente, olha só que interessante. Eu já disse para vocês que o verbo na contração com pronome só é acentuado quando termina na letra A, na letra E e na letra O. Repito. O verbo na contração com pronome só é acentuado quando termina na letra A, E e O, certo? Mas, professor, e nesse caso aqui, ó, eu vou imprimir as folhas, eu vou imprimi-las. Imprimi-las tem acento? Não, porque é uma oxítono terminada em I. Mas nesse caso, professor, ó, eu vou substituir a democracia. Eu vou substituí-la. Substituí-la. Tem acento? Talvez houvesse dúvidas. Não, professor, não tem acento. É uma oxítono terminada em I. Atenção, atenção, atenção. É prova de concurso público. Vem, substituí-la é vogal de um lado, vogal de outro. Veja. A segunda vogal é a letra I, não está seguida de NH, está sozinha, não são hiatos repetidos, portanto, substituí-la tem acento. Trata-se da regra do hiato. Professor do céu, eu achei que esse negócio era simples. Tá vendo? Por isso é preciso ficar muito, mas muito esperto em todos esses detalhes. E vem comigo, vamos continuar. Quero falar mais de uma coisa para vocês. Meus amigos, a regra do hiato, nós também devemos falar da nova ortografia na regra do hiato. Certo? Quando, professor? Quando for um hiato paroxítono, precedido de ditongo. Hiato paroxítono precedido de ditongo. Como assim, professor? Veja, a palavra feiura tinha acento. E agora, professor? Veja,
feiura. Veja, a segunda vogal do hiato, ela é paroxítona e ela está precedida de ditongo, por isso perdeu o acento. Professor do céu, calma, vamos devagarzinho. Olha a palavra bocaiúva. Bocaiúva, tinha acento. E agora, vem, ó, bocaiúva. A segunda vogal do hiato é paroxítona precedida de ditongo, por isso perdeu acento. Mais uma, professor, vai lá, mais uma. Sauípe, veja, eu faço sauí. Opa! Sauípe tinha acento? Tinha acento. E agora, professor, veja, sauípe. Veja, a segunda vogal é paroxítona precedida de ditongo, por isso perdeu acento. Então, já falamos de mais um ponto importante, a regra do hiato e a regra da nova ortografia envolvida no hiato. Legal, né? Professor, essa última aí foi mais difícil um pouquinho, hein? Vamos lá. Vamos abordar todos os pontos, tá bom? Inclusive se envolvendo a nova ortografia. Muito bem. Continuando, professor, um outro ponto importante da nova ortografia. Ó. Quando nós temos a regra dos homônimos. Nossa, professor, quanto nome difícil. Não, devagarzinho você vai pegando jeito. A regra dos homônimos, tá? A regra das palavras que são pronunciadas da mesma forma. Olha só, o para, verbo, tinha acento para diferenciar do para, preposição. Professor, mas e agora? O para, verbo? O para, verbo é sem o acento. Perdeu o acento, olha só. A pera, você ia ao supermercado, comprava uma pera, né? A pera, substantivo, ó, pera. E agora, professor? A pera perdeu o acento. Olha que interessante. O polo, né? Polo, norte, indicando extremidade. E agora? Polo perdeu o acento. Olha que interessante. O pelo do cachorro, diferenciando do pelo, que é a forma verbal, tudo perdeu o acento. Tudo agora é sem um acento. Então perceba palavras, né, muito importantes aí que perderam acento. Agora cuidado, hein? Eu vou até colocar aqui de maneira especial para você não confundir. Cuidado para você não confundir. O por verbo diferenciava do por preposição. E agora, professor? Perdeu ou continua? Continua do mesmo jeito, tá? Continua, ó. O verbo continua com acento. Não perdeu o acento, tá? O verbo continua com acento. Uma outra coisa que eu acho sempre importante comentar, que é o verbo poder, conjugado no presente do indicativo e conjugado no pretérito perfeito do indicativo. No presente, eu posso, tu podes, ele pode. No presente, no passado, eu pude, tu pudestes, ele pôde. Pôde no passado tem acento. A nova ortografia manteve esse acento. Não perdeu o acento. Tomem muito cuidado com isso. Tá? Então, atenção. Homônimos são palavras pronunciadas e escritas da mesma forma. Para, verbo tinha acento. Hoje, para não tem mais acento. O polo, polo norte, tinha acento. Hoje, não tem mais acento. O pelo do cachorro tinha acento, hoje não tem mais acento. A pera tinha acento, hoje não tem mais acento. Mas não confunda, o por verbo tinha acento e continua com acento. O verbo poder no passado, ele pôde, tem acento e continua com acento. Tudo bem? Muito cuidado com isso aí. Um outro ponto importante são os verbos que indicam singular e plural. É o caso do verbo crer, é o caso do verbo dar, do verbo ler e do verbo ver. Como é que nós fazemos, hein, professor? Olha só. No singular e no plural. Como é que nós fazemos? Vai. Ele crê em Deus, que ele dê, que ele lê e que ele vê. No singular tem acento. E no plural, professor? Opa, só dobra a letra E e perdeu o acento. É o caso de creem, deem, leem e vem. Olha aí, que bacana, hein? Bacana. Antes tinha acento, onde no E e no OO tinha acento. A nova ortografia tirou isso aqui. Antes falávamos assim, ó, creem. Antes falávamos enjoo. Antes falávamos
vou. Hoje perdeu esse acento. Tudo bem? Então hoje se fala como, professor? Hoje fala-se enjoo, hoje fala-se vou. Tudo bem? Bacana? Agora, muito cuidado para você não confundir. Eu repito, ser vivo. Você não pode confundir com o ter e o vir. Não tem nada a ver com a história, o ter e o vir. Não tem nada a ver com a história. Como é que fica o ter e vir, professor? No singular e no plural. Como é que se faz essa questão do ter e do vir? Atenção, ó. Ele tem no singular, eu faço assim, e no plural eu coloco acento circunflexo. Assim. E o verbo vir eu faço ele vem, e no plural eu faço eles vêm. Perceba. Agora, quando eu pego o verbo ter e vir e acrescento um prefixo, é o caso, por exemplo, de reter. Como é que fica no singular o reter? Ele retém, e no plural eles retêm. Olha só. No singular é que surge a dúvida. E aí? Ele retém é com acento ou sem acento? Repito para você, obrigatoriamente com acento. Perceba que ele tem, não tem acento. Agora, ele retém, obrigatoriamente tem que ter o acento. Portanto, meus amigos, ó, entenda bem. Quando falamos de regras especiais, estamos falando de quem? Vamos revisar bem tranquilamente. Estamos falando da regra do ditongo. Ei, oi, el. Quando o paroxítono perdeu o acento. Quando falamos regras especiais, estamos falando regra do hiato. Regra do hiato. Regra do hiato. Regra do hiato, veja, supridas aquelas condições, recebe acento. Baú, saúde, país, saíste, juízes, tem que ter acento. Quando é que perde acento? Quando for um hiato, repito, quando for hiato, paroxítono. Hiato, paroxítono, perde acento. Hiato, paroxítono, perde acento. Tudo bem? Hiato, paroxítono, perde acento, precedido de ditongo. Repito, hiato, paroxítono, precedido de ditongo. Muito bem. Excelente. Falamos de algumas regras envolvendo os homônimos, palavras escritas e pronunciadas da mesma forma. É o caso do para. Muito cuidado com para. Verbo tinha acento, hoje não tem mais. O polo tinha acento, hoje não tem mais. Tudo bem? Agora, cuidado. O por, verbo, continua acentuado. O por de passado continua acentuado. E muita atenção nessa parte final que eu comentei com vocês aqui. Ah, professor, mas é muita regra, ajuda a gravar. Ajudo sim. Estou até me preparando para ir para o Superstar. Superstar não é um programa de cantoria. Olha só, estou treinando para cantar. Vou cantar para você. Como é que é o refrão das músicas? Aê, 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 e, o. Tudo que é e, o, perdeu o acento. Nossa, professor. Eu sei, não precisa falar nada não, gente. O, tudo que fez o, perdeu o acento. Lembra do professor pagando mico? O, perdeu o acento. Isso é nova ortografia. Tudo bem? Excelente? Cuidado para você não confundir com o ter e vir. Ter e vir não tem nada a ver com a salada. Tudo bem? São coisas distintas. Ter e vir no singular não tem acento, no plural tem que ter acento. Ok? E cuidado, atenção redobrada para o ter e vir acrescido de prefixo, porque no singular volta a receber o acento. Isso é coisa difícil. Aparenta ser simples, mas é uma coisa que normalmente dá muito trabalho. O candidato ele demora assim um tempo para poder pescar essa questão de que ele retém, tem acento. Ele tem, não tem acento. Tá bom? Muito cuidado, presta atenção. Atenção aqui, isso é um ponto extremamente crucial para a sua prova. Normalmente é o que vai cair na sua prova. Tudo bem? Então, nós vamos nos retirar, concluímos essa parte teórica, extremamente importante para a sua prova, envolvendo acentuação gráfica e nova ortografia. Nós vamos nos retirar, eu volto em um segundo. Para nós darmos sequência à resolução dos exercícios. Peço para você, novamente, identifique a área do aluno do seu curso, pegue o material, lá neste material,
na apresentação da teoria, você tem todas as questões que eu irei analisar aqui. Dê uma olhada nas questões com antecedência, depois, se você quiser, você vem comigo. Eu vou analisar todas as questões do seu material aqui ao vivo com você. Eu vou e volto no clique do seu mouse. Tchau, valeu!